Olá pessoal, bem-vindos ao canal da MPR Informática. Nesse vídeo vou usar a programação em VBA para criar uma fórmula com PROC-V e copiá-la para o intervalo de células, do mesmo modo que fazemos manualmente. Então aqui nós temos uma planilha, tem uma coluna de nomes, salários, códigos de setor, e aqui vai ser colocada a função PROC-V. Aqui nós temos uma outra planilha, tabela, que a gente tem o código e a descrição do setor. É essa parte em vermelho que vai para a outra planilha. Então, se a gente tiver aqui que fazer manualmente, o que nós faríamos? PROC-V, abre parênteses, pega o código do setor, ponto e vírgula, vai na planilha tabela, seleciona esse intervalo, coloca aqui referências absolutas com cifrão, ponto e vírgula 2, que é a segunda coluna, 0, fecha parênteses, e aí a gente copia até a última linha desse intervalo. Só que a gente vai fazer isso em VBA. Então vou apagar aqui, delete. Vamos criar aqui um módulo em VBA. Alt F11 para abrir o editor do VBA. Vamos criar aqui um módulo e começar a criar nossa macro. Sub preenche com PROC-V. Eu sempre recomendo que você coloque primeiro os passos que você vai executar, a lógica da programação. Se você quiser sair fazendo código, tudo bem, mas a minha sugestão para você cometer menos erros e conseguir fazer códigos mais complexos é que você primeiro coloque os comentários, a lógica da programação. Então vamos aqui ao primeiro passo. O primeiro passo seria o seguinte: selecionar a planilha dados. Nós poderíamos estar em outra planilha e de repente colocar o valor na planilha errada. Então vamos selecionar a planilha dados. Vou pular aqui algumas linhas. Próximo passo. Vamos comentar. Inserir a função PROC-V. Do mesmo modo que nós fazemos manualmente. Então a gente vai fazer a função PROC-V. Na sequência, nós vamos copiar essa fórmula. E depois colar até o final do intervalo. Vamos colocar aqui o comentário, colar até o final do intervalo. Então eu sugiro que você sempre faça a lógica da programação, verifique se isso está correto e depois comece a programar. Aqui, selecionar a planilha de dados, existe um comando, sheets, nome da planilha, né, entre aspas, dados, .select. Isso aqui é o comando para selecionar a planilha. Vamos testar? Vamos selecionar aqui outra planilha e executar esse código. Pronto, selecionou a planilha dados. Próximo passo, inserir a função PROC-V. Então o ponto principal desse vídeo está aqui, como é que eu faço a função PROC-V. E ela é feita da seguinte forma, aqui ela vai ficar na célula D2, então vai ser range, abre aspas, D2, ponto fórmula. Para colocar uma fórmula, a melhor forma é usar essa propriedade fórmula. E para colocar a fórmula, ela tem que vir aqui no VBA entre aspas e começa com igual, assim como no Excel. A fórmula aqui com essa propriedade, ela vai ser toda em inglês. Então vamos lá. VLOOKUP. VLOOKUP é o PROC-V em inglês. Abre parênteses. E aqui a gente escreve da mesma forma. Então a célula aqui é C2, vírgula, porque está em inglês, não é ponto e vírgula, porque aqui nós estamos em inglês. Então C2, vírgula. A segunda parte é a matriz tabela. Então a matriz tabela está aqui embaixo, nessa planilha. Vamos colocar aqui tabela, exclamação, e agora o intervalo que está aqui do A4 até o B7. Então, vamos colocar aqui cifrão A, cifrão 4, dois pontos, cifrão B, cifrão 7, vírgula, e nós queremos o que está na segunda coluna, então aqui é 2,0 ou falso. Isso aqui vai dar a fórmula do PROC-V. Vamos executar, verificar aqui o resultado. Está aqui já, ó, a função PROC-V já foi feita, bastante simples na verdade. Vamos copiar essa fórmula. Então a fórmula está no D2, range, abre aspas,
D2, tanto faz maiúscula ou minúscula aqui, tá? Vou fazer maiúscula para ficar mais fácil de visualizar. E já existe o comando para copiar, é copy. Isso aqui seria equivalente ao Ctrl+C. E para colar, essa é a parte um pouco mais trabalhosa. Nós vamos usar o range. Range é intervalo em inglês, né? Então vai ser o range. Então vai ser um intervalo de um início até um fim. Depois a gente resolve esse início e o fim. Ponto, colar. Paste. Não tem paste só aqui no objeto range, tem paste special. Se você colocar isso aqui dessa forma, ele cola normalmente como se fosse o Ctrl+V. Se você der um espaço, você pode escolher se vai colar só valores, só formatos, aquelas opções todas de colagem. Aqui eu vou colar normalmente, não vou colocar nada. Falta resolver o que é o início e o que é o fim. O início é muito simples, né? Se a gente começou no D2, o início pode ser o próprio D2 ou D3. Eu vou colocar aqui o próprio D2. E o fim é mais complicado, porque isso aqui pode ter mais linhas, né? Então, normalmente, o que a gente faz? Vai numa coluna que sempre é preenchida, por exemplo, essa aqui da coluna C, usa Ctrl setinha para baixo e cola aqui para a direita. Então, a gente vai para a coluna da esquerda, desce até a última linha e vai de volta para a coluna da direita. Isso que nós vamos fazer em VBA. Então, vai ser assim, ó. Vou apagar aqui o fim, range. Vamos pegar aqui a coluna da esquerda, então abre aspas, C1, ponto, para ir lá para baixo é o end, então end, abre parênteses, XL down, é o comando que vai até a última linha desse intervalo. E depois para ir para a direita, tem uma função, tem um método chamado offset, que é deslocamento, então ponto, offset, abre parênteses. Quantas linhas? Nenhuma, já está na linha certa, que é a última. Quantas colunas? Uma para a direita. Fecha parênteses. Então, tudo isso aqui são vários movimentos, né? Ele começa no C1, vai até o final, depois anda para a direita. Vamos executar e verificar o resultado. Está aqui. Resultado da PROC-V com VBA. Então, dessa forma, a gente conseguiu automatizar a nossa planilha com PROC-V. Sempre que você receber dados novos, basta executar isso daqui. A gente poderia criar botão, etc. Aqui é o principal do código, que é preencher aquela coluna com o PROC-V. Se você achou que esse vídeo, de alguma maneira, foi útil ou interessante para você, vou pedir que você clique no botão de curtir e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Se você está em outra plataforma como o Facebook, visite o canal da MPR Informática no YouTube e se inscreva, porque lá você encontrará vídeos de outros professores. São especialistas em Excel, PowerPoint, Photoshop, CorelDRAW e outros aplicativos. Obrigado e até o próximo vídeo.